Fala pessoal, bem-vindos ao VetinCast, o podcast da medicina veterinária aqui do Brasil, trazendo para vocês um conteúdo exclusivo para sua formação profissional, desenvolvimento, tecnologia, enfim, tudo que tem na veterinária de mais novo a gente tenta trazer aqui para o nosso VetinCast. E hoje a gente vai falar sobre paliativismo com duas referências do mercado, a Bruna e a Mayara, as duas pessoas, eu acho que mais importantes, eu acho que estão no mercado hoje despontando pelo que a Vanessa me falou, tá? Eu não conheço vocês, eu vou conhecer hoje. Mas, meninas, queria agradecer a presença de vocês. É um prazerzão. Eu sou zero conhecedor de paliativismo, tá? Zero. Eu sei que existe, sei que está crescendo cada vez mais. Por isso que vocês estão aqui hoje para compartilhar comigo e com o nosso público o que vocês estão trabalhando e quais são os objetivos da profissão do veterinário nessa área do paliativismo. Então, Mayara, Bruna, bem-vindas. Bruna, vamos começar com você, vai. Me conta aí qual foi a sua trajetória, como que você começou. Olha, obrigada por você ter escolhido esse tema, porque é realmente um tema muito novo, diferente. Acho que dentro da medicina humana isso tem começado há pouco tempo. Então, se a gente parar para pensar, uma das áreas de atuação que estão mais caminhando próximas, assim, né? Geralmente a gente tem um gap grande entre a medicina humana e a veterinária, e o cuidado paliativo está vindo meio junto, então acho que isso é uma coisa muito legal. E aí, diante disso, não tinha como eu querer ser paliativista, não nasci querendo ser paliativista, porque a gente não tinha referência, né? Geralmente a gente fala assim, putz, tive aula com anestesista e quis ir para anestesia. Não Sim. Tinha, né? Então... Você se formou onde? Eu me formei na USP. Ah, você é da USP também. Hoje eu tô com duas USPianas aqui, meu Deus do céu. O negócio aqui tá melhorando, viu? Vou falar, o negócio aqui tá ficando sofisticado. Você é de que turma, Bruno? Da 7,6. 7,6. E você? 7,2. 7,2, pertinho. Vocês são pertinhos, né? Eu tava chegando, você tava saindo. Que legal, que legal. E aí eu fiz lá, e aí eu fiz... Meu caminho era querer ser cardiologista. Tive aula de cardio, Desde falei, o início. gente... acho que era terceiro ano, eu tive uma aula com a Denise Schwartz, e aí eu falei, gente, ela é uma professora fofa, porque na USP a gente tem aquele ego assim, Jesus, tudo bem. E aí ela era alguém que era diferente, eu falei, tô gostando disso. E aí alguma coisa já me incomodava, assim, aí eu fui com ela na trajetória, fiz iniciação com ela um tempão, e alguma coisa me incomodava, porque eu não sei se na época de vocês foi assim, mas a gente é próximo, então eu imagino que sim. Não, eu sou muito mais velho, fica tranquilo. Muito mais velho. Bom, então, na minha parte ainda era desse sentido de, quem fala que animal é filho tá ficando louco. Vocês lembram disso? Na verdade, existe duas linhas, tá? Pelo que eu aprendi aqui nessa mesa. Conta, então, existem duas linhas. Existe uma linha de profissionais que não encaram dessa forma, que pet não é filho, pet é pet, não pode ser dessa forma, você não pode encarar assim, porque você vai encarar uma família multiespécie, sabendo que o pet, ele tem a posição dele como pet, né? Esse é o modo de encarar dessas pessoas que não encaram como filho. E tem as pessoas que falam, não, realmente é filho total, é isso, e vai sofrer como pai, vai sofrer como mãe, e ponto. A sociedade migrou para isso, e é isso. Eu acho que pra mim era esquisito, porque em casa o cachorro assinava os cartões de aniversário, assim, então tinha o Pingo, que era lá de casa, então assim, o Pingo era a parte. E aí me incomodava que parecia que era assim, as famílias e os veterinários, e era uma rixa, né? Então, sou veterinário e as pessoas são ruins, enfim, tudo muito desafiador. E pra mim não fazia muito sentido esse caminho. E aí fui na cardio, e aí eu comecei a me interessar por caminhos de processos, entendendo que esses pacientes eles tinham doenças crônicas avançadas. Sim. E aí a minha história começa dentro da sala da professora Denise Schwartz, que eu estava lá e fazia iniciação científica. A gente pegava os cardiopatas estágio A até o D e fazia vários estudos com eles. E aí meu trabalho era ligar para as pessoas e saber o que tinha acontecido com esses pacientes. E aí eu estava no terceiro ano, numa sala cheia de pós-graduando, no telefone. E você que tinha que falar com o tutor. Eu que tinha que falar, né? No terceiro ano que a gente tá assim, quem sou eu? Exato. Não, você não tem a menor sensibilidade para poder falar com o tutor na cidade. Você deve ter apanhado muito. Foi, assim. E era uma equipe que gostava, que a gente se dava super bem, mas ainda assim, tava lá naquela situação. E aí eu liguei pra saber como é que tava o Bob, que era alguém que a gente tinha acompanhado um tempão. E aí um cardiopata estágio D, ele tinha falecido. E aí eu pergunto como é que tá o Bob, e ela fala o Bob morreu. E aí eu desligo. E eu falo, sinto muito, desligo. Aí a pessoa da pós-graduando falou pra mim, você precisa saber por quê
porque a gente tem que saber o desfecho para pesquisa. Nossa, e aí eu comecei... Gente boa, esse pessoal. Muito gente boa. Com as pessoas enlutadas. E aí eu comecei a entender, gente, a morte ela vai fazer muito parte do meu dia a dia. E aí 100%. Foi nesse momento que caiu a ficha pra mim, assim, de que eu não ia salvar todos os meus pacientes. E me frustrava a gente falar, não tem nada mais pra fazer por eles, mesmo diante de doenças avançadas, né? E aí na residência, fiz a residência lá também. Você fez residência na USP, em clínica? Em clínica. Amor por clínica. Fiz a residência lá. E aí lá eu conheço um amigo que estava tendo contato com cuidado paliativo na medicina humana. E ele falou, olha, existe essa especialidade que cuida de pacientes que estão muito, muito graves, que consideram a família como uma unidade de cuidado também. Falei, interessante, acho que deu match esse caminho aí. Sim. E aí eu fui fazer minha especialização na medicina humana, cheguei para a professora Denise e falei, tô mudando meus rumos aqui, tô mudando esse caminho. E aí fui para especialização em cuidado paliativo. Cuidado paliativo no Oswaldo Cruz, foi isso? No Paliar. No Instituto Paliar. Legal. Eu fui a segunda veterinária da turma, todo mundo estava assim, o que está acontecendo? Com a veterinária, né? Por que você está aqui? E aí... os caminhos foram indo, aí a gente abriu, eu e meu amigo, a gente abriu o Instituto Kairos, né, nesse percurso, que é um instituto de cuidado paliativo. É uma clínica, um estabelecimento e aí tem atendimento e curso, né, então a gente começou a formar bastante gente, porque a gente entendeu que não se faz cuidado paliativo só, então é uma veia educacional, né, importante. Como é que foi essa questão na medicina humana que você... Porque quando eu acredito que o paliativista humano ele tem muito contato com o doente, né? Nós temos o contato com o doente, mas eu acho que grande parte da nossa expressão como médico vem junto com o tutor, que muitas vezes não está doente, mas está sofrendo muito, né? Ele está sofrendo talvez mais do que o próprio doente. Exatamente. E como que foi essa conexão que você fez lá na sua pós, pegando essa dor humana e transferindo para o seu paciente, mas para o tutor? Como que você fez esse match aí Como dentro do cuidado paliativo humano a família também é parte do cuidado, a gente tem uma carga alta de abordagem psicossocial dentro da formação de cuidado paliativo. Então, muitas vezes, quando falava o paciente, a gente tinha, né, tem um conceito da Cicely Saunders, que é uma das precursoras do cuidado paliativo humano, que ela fala de dor total, que a gente tem dor física, social, emocional. São 5 tipos de dor, né? Exato. E espiritual. E aí, eu tentava transpor isso, né? Nos animais a gente consegue muito a dor física, emocional, emocional a gente não consegue muito, difícil, né? É muito ponderar, difícil. Né? Associar um pouquinho mais, a espiritual, o que faz sentido para eles a gente não consegue acessar, queria muito, né? E aí vai de outras esferas. Mas eu tentava pegar a parte de dor física, né? De sintoma, manifestação clínica, o que a gente podia fazer. E as outras esferas eu pegava muito da parte da família, né? Que eu acho que foi um caminho que dava para trazer. As consultas estão muito com a família junto. Muito. A gente precisa fazer esse cuidado família. Com a família. Então, uma carga horária alta de comunicação também, que a gente não tem na veterinária. Entendi, porque você é super amiga da Bianca. Tinha como não ser, né? Mayara, você me conta, como é que foi assim a sua trajetória? Você formou na USP também, Isso, a gente já sabe um pouquinho mais. Só que diferente da Bruna, o bichinho do cuidado paliativo me pegou um pouquinho mais pra frente, né? Na verdade, assim que eu me formei, eu fui trabalhar depois com a parte de oncologia. E fiquei muito tempo trabalhando nessa área. Isso, eu fiz pós em onco, atuei como oncologista e também ficava na parte da internação oncológica. Legal. E foi justamente nessa vivência da internação oncológica, né, dos pacientes paliativos, que não fazia sentido aquela configuração da internação convencional clássica que a gente vê, né? Então, horário de visita restrito, boletim, horário X, Y, isso para mim não cabia, né? Principalmente diante desses pacientes, não só na sua terminalidade propriamente dita, mas desde o curso inicial, né? E eu senti uma necessidade, inclusive, dos tutores, né? Muitos me pediam, falaram assim, ai, Mayara, por favor, deixa eu ficar aqui, eu fico na recepção, não tem problema. E eu deixava, né? Eu falei, claro, imagina. Eu tive um tutor semana passada que chegou pra mim e falou assim... na recepção, né? A gente entrou numa cirurgia de lobectomia hepática, hemorrágica também, precisou transfundir, a cachorra já bem velhinha, e ele é dependente emocional, ele tem a carteirinha de dependência emocional e tal. E um cara novo, assim, bem e tal, mas ele falou, Renato... Precisa ter um espaço aqui para eu ficar aqui. Ele falou, eu não consigo desconectar.
Então existe uma dor muito forte, né? E você percebeu essa dor através do paciente oncológico. Exatamente. E é aquilo que eu falei para vocês, eu não sabia como que estava isso. Então vocês estão me atualizando também do mercado, porque muitas vezes isso acaba voltando pra gente e assim, eu me sinto total incompetente em tentar tratar isso, porque não dá, a gente não consegue. E um dos objetivos do podcast foi trazer pessoas, que nem você falou, da parte espiritual. Uma das pessoas que veio é uma pessoa que busca muito isso dentro da parte espiritual. Uma veterinária super antiga, que já trabalhou muito com isso. Ela me ajudava, inclusive, com alguns clientes, buscando esses cuidados espirituais, paliativos, assim, nessa transferência de energia da vida. E depois veio o pessoal do comportamento, o Marco falando sobre dor, que é o nosso especialista em dor. Então, assim, o entendimento das dores me fez realmente conhecer um pouco mais isso, né? E aí você montou a sua clínica também. Exatamente. Aí foi com esse foco, aí vendo essa necessidade, que daí eu montei uma estrutura física propriamente dita para trabalhar com essa filosofia hospice, né? Que também da Cicely Saunders, que é justamente esse conceito de dor total, de entender que não é só o paciente, é a unidade de cuidado, né? Que Legal. É o paciente mais a sua rede de apoio, a sua família, e tudo isso precisa ser englobado, né? No processo do cuidado do paciente. Como é que chama a tua clínica? Intensive Care. Intensive Care. Isso, na verdade é uma internação. A gente faz também a parte ambulatorial, né? Mas o forte, digamos assim, é mais essa internação com esse aspecto, com essa abordagem aí, com a visão. Com a família. Exatamente. Legal. Então, por exemplo, o paciente vai para fluidoterapia por uma doença renal crônica. O tutor pode ficar na recepção, junto, acompanhando. Então, essa é a ideia do nosso cuidado. Muito legal, né? Eu acho que falta mesmo. A gente é cobrado, eu sou cobrado. Eu tenho estabelecido 2 clínicas. Todo mundo que chega nessa fase, e eu acabo atuando como cirurgião em casos mais complexos, todo mundo, mas precisava ter um espaço para a gente poder... E eu acho que é uma área que está crescendo muito. Sim. E eu tenho convicção de que o veterinário não está preparado para isso, né? Vocês me parecem muito preparados. Assim, a gente tenta, preparados. Mas é difícil. Quantos anos vocês já estão assim, buscando... O Intensive Care, nessa estrutura atual, tem 3 anos. É uma casa relativamente nova. É um bebê, assim. né? É um bebezinho. É um bebê. E você? A gente está com o Instituto A5, no Instituto Físico A2, mas a gente atuava nos hospitais. Você fazia tipo um volante, levando... Que legal, que legal. E aí agora aqui também, eu tô na parte de coordenação de cuidado paliativo do Pet Care, porque é exatamente isso. Sim. A gente não o cuidado paliativo, ele pressupõe um trabalho em equipe multi. Com certeza. O cirurgião, ele não vai dar conta de tudo, assim como o paliativista não vai dar, o cardiologista não vai dar conta de tudo. Então, eu acho que o cuidado paliativo ainda tem um estigma de ser muito humanizado, mas é muita técnica, na verdade. A gente não consegue vincular se a gente não controla bem um sintoma. Não adianta eu abraçar um tutor que está com um animal com dispneia ali na minha frente. Eu vou cuidar da dispneia e depois a gente vai conversar sobre o que faz sentido, né? Sim. O meu paciente, ele é prioridade, o sintoma físico, ele é... Então, porque eu acho que você vê esse estigma muito de, a gente é da mão e abraça, é fofinho, mas você acha isso também? Com certeza. Não, eu sinto isso porque eu acho que falta esse acolhimento, né? Falta. E a sensação que a gente tem é que, eu que sou zero, né, do paliativismo, que faz falta aquele abraço, aquele cuidado com o tutor, e a gente sabe que não é isso que vai fazer diferença para o paciente, né? A gente sabe disso. Mais ou menos, sabia? Porque hoje a gente tem até estudo falando que quando a comunicação é efetiva, a gente tem uma aderência maior ao tratamento. Legal. Então, às vezes, a família está assim, muito ou relutante em fazer um procedimento, ou com dúvida de fazer um procedimento, ou querendo que a gente faça. Essa semana atendi uma tutora que queria muito que a gente fizesse a quimioterapia num paciente que não tinha indicação de fazer. E ela estava vendo como abandono. Então, assim, por que essas oncologistas não querem fazer quimioterapia? Por que estão abandonando meu filho? E aí, assim, na comunicação, a gente consegui entender quais que eram as preocupações, o que ela via. As necessidades dela, né? Exatamente. Exato. Porque às vezes na consulta rotina, digamos assim, até na nossa correria do dia a dia, a gente não consegue aprofundar, entender os valores daquela família, o que é importante, sim, os valores mesmo. Exatamente, o que faz sentido, o porquê ou não porquê da quimioterapia ou da intervenção cirúrgica. Sim. E na abordagem paliativista a gente consegue, através dessas técnicas de comunicação, como a Bruna falou, tentar destrinchar um pouquinho mais e entender quais são os objetivos desse cuidado. São técnicas psicológicas, técnicas de comunicação. Na verdade, não é nada muito elaborado.
assim, o principal foco da comunicação é a escuta. Que é coisa que a gente não aprende. A gente aprende... O que a gente aprende na nossa rotina? A falar. E a falar, e a explicar, e aí fica aquela coisa assim de, nossa, mas eu tô falando e ele não tá entendendo. Quando, na verdade, a gente não tá conseguindo escutar o outro real, assim, escutar. Sim. A gente com nem presença. se permite, exatamente. A gente não Sem se pressa, permite. né? Sem pressa. Mas, às vezes, a gente tem 5 minutos. E nesses 5 minutos, se você tá realmente presente ali, dá pra absorver tanta coisa, né? Acho que é que a gente realmente não tem esse treino. Então, é um treino de E às comunicação vezes a gente não mesmo. tá 100% presente naquele momento. Exato. A gente Só segue que o a nosso gente não se dá protocolo conta. padrão, né? Então sai o resultado, eu preciso te passar o resultado do estudo patológico, falar o próximo passo, mas eu não paro para perguntar. E o que é Quantas importante vezes- para você? Não, e quantas vezes eu, por exemplo, tô dando notícias de pós-operatório, tô lá no telefone, olha, fulano, eu queria te falar como é que foi a cirurgia, tem uma pessoa do meu lado esperando, assim, pra falar comigo. Como é que você vai estar presente ali Eu com não o outro? consigo, É não muito, dá, é é impossível isso, impossível. Ou muitas vezes no trânsito, né? A gente Exato. acaba respondendo mensagem. Sim. Então, eu entendi perfeitamente, assim, é você estar presente naquele momento pro tutor. Olha, Exato. tô aqui, fala, como que a gente vai... E como é que você consegue se comunicar com os colegas em relação a isso? Porque deve ser uma dificuldade enorme também a gente transpassar isso pros colegas, né? E aí? É uma dificuldade importante porque, de novo, é uma especialidade que ainda tem muito estigma. Então, ou é vista como abandono, mas como assim você vai indicar? Ainda não é hora do cuidado paliativo porque não tá morrendo. Exatamente, eu ia falar isso. A grande dificuldade, não sei a percepção da Bruna, mas é realmente o encaminhamento na fase terminal. E é muito ruim, E porque você deveria já estar lá no acompanhando... momento do diagnóstico de uma doença crônica incurável. Porque nesse momento final, como que a gente vai ter tempo suficiente? Claro que é possível sim, né, de ser realizado, mas o ideal é que seja realmente o mais precoce possível, justamente para criar esse vínculo que a Bruna pontuou, né? Você ter tempo de conhecer o tutor, de saber os valores dele, e aí aos poucos você tem tempo de destrinchar, entender e juntos direcionar o planejamento terapêutico. O oncologista tem que estar nisso, né? Não dá para ter um oncologista hoje sem ter uma, sei lá, acho que na minha cabeça toda pós-graduação em oncologia tem que ter uma disciplina dentro da pós-graduação de paliativismo. Deveria. E está assim? Não, infelizmente não. Não tá? Não tá. Não, infelizmente não. Porque não tem como você ter um oncologista se ele não, né, assim, pensando, eu tenho uma oncologista, a Fabiana, eu já tenho uma outra formação um pouco diferente. Na época que eu me especializava nas coisas, não eram especialidades como tem hoje. Fui fazer mestrado, fui fazer pesquisa, enfim. Mas assim, eu não fiz um curso de especialização como tem hoje, né? Hoje a gente vê Anglivepa, bioéticos, tem várias especializações. E a galera que se forma hoje busca esses cursos para tentar se direcionar no mercado. Então, assim, pensar num oncologista que não vai entender um mínimo de paliativismo, vai errar, né? Vai dar mas errado. não só oncologista, né? Que, claro, a parte oncológica tem o braço. Exatamente, sim, qualquer nefro. doença. Eu trouxe aqui o nefro, o Rafael também, ele falou ele faz hemodiálise. Sim. E ele falou, é um paciente que vai até acabar, né? Exato. Então é algo que a gente precisa começar a temperar as clínicas, temperar os hospitais com esse tipo de Exatamente. informação, é importantíssimo. Exatamente. E na questão da dor, né? O Marco me falou, putz, você tem que falar sobre essa dor do tutor em deixar o paciente, como que tá isso para vocês, assim, e como que a gente, porque parte do veterinário, parte da nossa formação como veterinário, inclusive, é construir uma relação com o tutor, educando ele para isso. Porque o tutor também não sabe, né? Muitas vezes o tutor é o primeiro cachorro da vida dele, ele despejou ali uma energia imensa, e ele não sabe como lidar com aquilo, né? Ele não tem... Nem os psicólogos acho que sabem, porque tem muito psicólogo que não tem cachorro e não tem essa relação, então como é que você vai criar essa conexão? Como que tá esse momento da dor? O que vocês buscam, assim, de ferramenta para poder trabalhar? Como a Bruna falou, né, o suporte interdisciplinar ele é super importante, né? Então, se a gente conseguir contar e com a ajuda também de um psicólogo também é extremamente essencial, porque a gente não faz cuidado paliativo sozinho, né? Não tem como, né? Exatamente. Até para que a gente consiga contemplar todas essas dores, né? Seja elas físicas, emocionais, sociais. Então, é importante realmente, muitas vezes, trazer a figura do psicólogo, né? Trabalhar em conjunto para que a gente consiga atender essa demanda de uma maneira. Vocês têm na equipe, assim, um terapeuta, um psicólogo? A gente indica, né? A gente trabalha em parceria com alguns colegas, né? Mas também é bastante delicado esse assunto também, né? Você abordar, indicar esse suporte psicológico também, mas às vezes se faz necessário. Algumas vezes. É interessante, porque a gente está falando de um lugar de um luto não reconhecido.
porque é um luto, você não pode falar no seu trabalho, por exemplo, que você vai quando você não é veterinário, e às vezes até quando que você está faltando porque você está ali cuidando do animal que está doente. Então também tem que ser algum profissional que valide, porque também tem vários profissionais que não validam esse vínculo. Sim. E aí, na hora da perda, não reconhece. Então, acho que esse é um desafio pra gente, de ter profissionais. Então, a gente também trabalha com vinculação. E aí, você falou das dores da despedida, né? Eu acho que não só as famílias não estão preparadas, mas os profissionais também não estão. Porque a gente não aprende na faculdade como que é o processo de fim de vida. A gente aprende eutanásia, mas se eu te perguntar como é que um animal morre naturalmente, a gente não teve aula de processo ativo, né? Hoje a gente tem conceitos dentro do cuidado paliativo que a gente começa a entender o que esperar. Exatamente. E assim, olha, no fim de vida, são essas coisas que a gente espera. Então, até a eutanásia ela passa a ser uma possibilidade e não uma única obrigação. E dentro da internação, só complementando, algo que a gente vê muitas vezes no processo, né, nas últimas 48 horas, é natural que o paciente que está evoluindo óbito, ele vai perder parâmetro, né? Ele vai desaturar. É o esperado. Quem está morrendo vai acontecer isso. Aí você vê, às vezes, o colega colocando no vasoativo, fazendo as manobras intervencionistas no momento que não é cabível, né? Ele está em processo ativo de morte. E até para você sinalizar para o tutor, para tentar, de uma certa forma, acalmá-lo nesse momento, de saber o que vai acontecer nos próximos passos, para tranquilizá-lo nesse momento da passagem, sem dor e sem sofrimento. Exatamente. Sem sofrimento. Na medida do possível, né? Que é sempre triste perder alguém, né? Não, eu tive, assim, minha experiência de vida. Comecei a minha vida como tutor de cão com 16 anos, que inclusive foi uma cachorra que me fez entrar na veterinária. Me apaixonei pela veterinária por causa do meu primeiro cachorro, que foi um Doberman. E a partir daí, todos os cachorros que eu tive, eu acabei fazendo eutanásia. Eu mesmo fiz eutanásia, no meu colo, em casa, muitas vezes. E eu vim de uma geração de veterinários que, lá no Código de Ética da Medicina Veterinária, o veterinário era o profissional capaz de indicar a eutanásia como o procedimento adequado. Então, eu via a eutanásia como, olha, estou acabando com esse sofrimento, né? Acabando com esse momento de sofrimento que vai acontecer e que eu não quero que isso aconteça com o meu filho, né? Que a gente encara como filho. Né? E a ponto de conscientizar, se o meu filho mesmo, de sangue, tivesse uma doença terminal e eu precisasse fazer eles chamam de protocolo M1, M2, né, em hospital, que são as misturas lá para poder induzir um coma, assim, porque até é proibido a eutanásia humana, né? Mas os médicos têm alguns protocolos de calma, deixa ele ir, né? Não vamos parar de reanimar e deixa ele embora. Eu faria com tranquilidade, assim, né? Porque a gente já aceita. E uma das coisas de trazer a Bianca aqui, aquela vez que ela veio, foi para falar um pouco sobre esses momentos da eutanásia, como que o veterinário encara e o porquê que a gente acha, eu pelo menos achava que o veterinário era uma profissão que se suicidava com muita frequência, né? E a gente discutiu um pouco esse assunto, porque eu acho que a gente acaba conectando na nossa cabeça de entender esse processo de fim como um alívio de uma doença, o alívio de um sofrimento, né? Então, hoje eu vejo que mudou, assim, a gente não chega mais pro tutor e fala, olha, vamos fazer eutanásia? Acabou. Tem muito tutor, inclusive, que chega e fala assim, não é melhor fazer eutanásia? Ou, pior, né, o que eu mais sofro é aquele tutor que chega pra mim, eu queria tanto acordar e ele morto, mas ele vai dormir no seu quarto, do seu lado. Não, eu vou trancar ele na lavanderia, quem sabe ele acorda morto, né? Pra mim aquilo me destruía por dentro, assim, eu morria junto. Eu falava, vamos eutanásia então e acabar com esse negócio aqui. Então eu acabava vendo a eutanásia como uma parte do tratamento, né? Uma parte do meu tratamento como profissional, atuando para tirar, aliviar a dor. Hoje em dia, como que vocês lidam com a eutanásia e como que tá esse conceito? Porque eu realmente assim, me sinto desatualizado nisso. A eutanásia, ela é, sim, ainda, né, uma possibilidade dentro da veterinária, mas não a única, né? Sim. A gente tem outras possibilidades, até mesmo nessa fase de terminalidade, que o tutor não está decidido, né? Sim. E isso tem que ser respeitado. A gente não tem que colocar a eutanásia como a única alternativa viável de forma alguma. Então, pensar muitas vezes
vezes na sedação paliativa para trazer o conforto para aquele paciente, né? Então trabalhar com as abordagens da ortotanásia, né? Então isso é uma possibilidade extra que muitas vezes falta um pouquinho de conhecimento, né, da parte dos colegas, de propor essas outras alternativas, né? Não colocar a eutanásia como uma única e exclusiva escolha, né? Porque na verdade antigamente até era, né? Sim, sim. E eu via muito veterinário falava assim, eu quero me livrar disso aqui. Às vezes é um sofrimento do veterinário, né? junto. É uma decisão, às vezes, mais do veterinário do que do próprio certeza, tutor, não, né? sim, Ele coloca essa decisão em cima da opinião. E é isso mesmo, porque eu acho que o veterinário não está preparado para isso, né? Não, e tem um ponto de que se a gente vai pelo conselho, né? A gente deve fazer pelo código de ética, a gente deve fazer eutanásia quando a gente não tem recurso analgésico ou sedativo para aliviar sintoma. Quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente sempre tem recurso analgésico e sedativo, nem que seja entrar numa sedação paliativa como você trouxe, para aliviar um sintoma refratário. Então, olha que lugar que a gente fica, né, na veterinária. A gente não sabe olhar para os nossos sentimentos e aí a gente está sofrendo, a gente nem está olhando para isso. A gente não sabe de cuidado paliativo, não sabe aliviar sintoma muitas vezes, não sabe da abordagem da sedação. E a eutanásia fica nesse limbo, né, muitas vezes. Então... É óbvio que a gente vai sofrer com isso, né? E fora que a gente tem a relação comercial ainda com o tutor, né? Exatamente. Que é um peso. É um peso. Eu vejo, assim, os veterinários que atendem, às vezes, na madrugada, na noite, e passam por uma eutanásia, passam por um processo assim. Existe aquela questão, mas o tutor não quer internar ou não quer tratar porque não tem condições financeiras, e essa condição financeira acaba alimentando e a pessoa está sofrendo. E ela se sente culpada porque ela não tem possibilidades. Então, assim, realmente é um buraco, né? Que a gente se mete. Que a gente escolheu, né? Não, escolheu, e eu acho assim, eu sou um veterinário muito feliz na profissão. Eu adoro a profissão veterinária e sou muito realizado profissionalmente. E eu vejo que vocês duas também, assim, né? Apesar da gente falar num buraco, você fala um buraco no bom sentido. Eu acho que ainda é um espaço que a gente não sabe, não domina ainda esse sentimento todo. E as reações, né, do tutor. E a gente quer o melhor pelo paciente, né? A gente está brigando pelo bem-estar. Sim. Então, eu acho que esse é o grande ponto, assim. Vamos pro bem-estar. E aí, vocês usam também na rotina de vocês outras abordagens, além da medicina como alopática? Existem... O que mais que vocês usam no paliativismo, além da conversa, além dessa abordagem familiar? Dentro do nosso trabalho, a gente trabalha em equipe, tem um ambulatório de equipe multi. Então, sou eu, uma acupunturista e uma fisioterapeuta. E a gente atende no mesmo horário, juntas, aquele paciente. Então, é muito interessante porque a gente consegue dividir. Então, a acupuntura e fisioterapia são muito essenciais para esses pacientes, além da alopatia. Eu sou alopata, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, você tem que conhecer a galera da homeopatia, mas assim, eu falo, gente, eu não sei nada de homeopatia, assim. Mas eu sou da parte da alopatia, então tem elas, e aí também elas mexem um pouco com outras abordagens, um pouco de homeopatia. Mas os pilares, né, do cuidado paliativo que a gente usa, o que usa no atendimento de cuidado paliativo? Comunicação é um pilar, então essas estratégias de escuta, de estar atento ao outro, de ouvir, ou fazer pergunta aberta, são algumas coisas que a gente usa. Controle de sintomas é um outro pilar. Abordagem da família é um outro pilar, e trabalhar em equipe multi. Então são as 4 coisas que a gente tem. E a família, por exemplo, quando ela chega a família para vocês e vocês veem a dor na família, vocês conseguem tratar essa dor familiar nessa equipe, ou vocês deixam a dor familiar para olha, vocês estão em luto, vocês tentam conversar e direcionar para outro tratamento? Como que funciona isso? A gente consegue fazer isso, né, Mayara? Com essas abordagens todas a gente já consegue acolher esse sofrimento. Por exemplo, lá no Instituto, quando o paciente falece, né, quando eles morrem, a gente convida a família a fazer uma outra visita, que é um acolhimento ao luto. Aí a gente compra um bolinho e conversa sobre as coisas. Porque o cuidado ao luto, ele não deve ser só com psicólogos, né? A gente pode fazer isso. E às vezes isso dá conta. Tem lutos que são mais porque a pessoa já traz ali alguns pontos e já vai amenizando um tanto, ela se sente melhor ali naquele momento. Tem outras que precisam de cuidados especializados, e aí a gente precisa, sim, procurar assistência, indicar, né, ou trazer para o Instituto, mas geralmente indicar assistência psicológica. Mas o poder da escuta, ela é tão forte que a gente, assim, parece besta, mas isso
é muito terapêutico, Sim. né? É muito interessante. E entender que o luto ele não acaba quando o paciente falece de forma alguma, né? Esse suporte do paliativismo, Continua. ele tem que se estender pós-luto. Então é muito comum essa conversa, essa necessidade, o quanto isso é importante para o tutor, né? Para ele reorganizar as ideias, para ele entender que ele fez o que estava ao Isso, às vezes, alcance. demora, é um Sim, processo. com Vocês certeza. continuam atendendo o tutor mesmo após o perder o paciente. Isso, exatamente. Muitos tutores, eles procuram e também a gente se oferece, né? Mas essa conversa após ela é muito válida justamente para a construção e finalização desse luto. Que de uma doação forma de vocês, né? Hoje é raro ver as pessoas querendo se doar assim. É uma troca, eu sinto como troca, porque na verdade essa conversa também me ajuda. Porque Que legal. eu sei que a pessoa, às vezes, gente, é umas perguntas assim de, será que ele morreu porque eu dei omeprazol fora do horário? Mas às vezes também é bom pra mim, assim, no sentido de, sim, é horrível porque ele não tá mais aqui, a gente queria que ele tivesse, né? A gente cuida deles um tempão, mas que bom que fez sentido aquela vida que teve aqui, né? De alguma forma. Então, acho que ajuda no meu luto também. Com então, certeza. acho que mais que uma doação, é uma troca, eu sinto, né? Te faz bem, então, conversar. Me faz bem. Não, e esse momento é sofrido trabalhar com paliativismo, né? A gente sabe, perde muito paciente, mas... É um sofrido, assim, porque você tem que estar muito disponível a isso, né? E até pelas perdas, né? Sim. É perda para o tutor, mas é perda para a equipe também, com certeza, né? A gente e convive tem alguns que ali. são incríveis, né? A gente se apaixona, né? A gente se apaixona. Hoje eu tenho um Rottweiler porque eu fui fazer um limp sparing num Rottweiler com osteosarcoma em fêmur. Gente, eu coloquei lá a haste intramedular com cimento, o cachorro acordou me lambendo a mão, assim, eu preciso tem de um como eu se Rottweiler. envolver. Não, e o meu Rottweiler dorme em cima da cama, meu filho, assim, né? É o filho mais novo. E a gente se envolve. E eu sei que muito provavelmente ele vai ter um tumor e a gente tem que se preparar para isso, né? Hoje eu vejo uma necessidade muito grande de orientação aos tutores. Sim. Né? Eu acho que uma grande carência para ter essa comunicação um pouco melhor é um meio de comunicação onde exista um esclarecimento aos tutores sobre todo o processo de vida de um pet. Porque quando você pega o tutor naquela alegria de comprar, eu quero comprar. Então é aquela euforia, né? E logo nos primeiros momentos, ninguém educa o tutor que, olha, dura tanto tempo, a média de vida é tanto, as doenças principais dessa raça são tais, a gente tem que buscar o tratamento assim. Cria hoje eu chamo para minha equipe que eu falo que a gente é um gestor de saúde. Então eu sei aonde vai começar e aonde vai terminar. E eu explico todos os passos dentro dessa gestão. Não necessariamente eu que vou atuar naquele espaço. Mas eu já deixo claro, olha, seu cachorro vai desenvolver uma osteoartrose em tantos anos, provavelmente ele vai ter algum problema na coluna com tantos anos e tal idade você vai precisar passar com cardiologista, com endócrino, talvez, enfim. E essa orientação não existe na veterinária, né? Não. E tá cada vez pior, pelo meu entendimento, assim, porque a nossa área cresceu demais e ninguém quer fazer essa orientação, né? Os cursos de graduação estão cada vez mais enxutos. Né? Vocês fizeram USP ainda. A USP ainda tem né? Mas eu dou aula em particular e tá muito difícil. A grade tá muito contemplar pequena. tudo isso que precisa ser contemplado. E os alunos sofrem. Eu vejo assim o sofrimento na cara deles. Porque eles falam, puxa, professor, eu sinto falta disso. Por isso que eu falei, nas pós em onco, vai ter paliativismo? Não. E a gente busca onde isso? Onde que, se eu precisar orientar alguém, olha, vai estudar paliativismo, onde que vocês indicariam assim, o estudo disso? Felizmente tá aumentando, né, bastante essa procura, isso é muito bom, a divulgação e merece, né? Sim. Eu também busquei dentro da parte da medicina humana, confesso. Você foi para Humana também? Eu fui para Humanas, Eu fiz no Oswaldo Cruz. Né? Eu era a única da minha turma. Você que é do Oswaldo Cruz. Ela falou Oswaldo Cruz porque a Vanessa, minha veterinária agora, ela fez o TCC, eu já chamo ela de veterinária. Ela é enfermeira e ela trabalhou no Oswaldo Cruz. E ela trabalhava com oncologia, fazia infusão, enfim, é uma pessoa que viveu muito essa vida humana.
E ela que comentou. E me conta como é que foi lá no Oswaldo Cruz, o que você aprendeu, assim, qual que foi a conexão? Então, eu acho interessante ser essa parte, era um curso multidisciplinar, né? Então tinham médicos, enfermeiros, psicólogos, eu como uma figura veterinária, e também a surpresa da parte médica de entender que um veterinário está fazendo parte desse conceito, né? Eu falei assim, nossa, mas isso existe na veterinária, mas se faz quimioterapia, então é algo novo, realmente a gente observa para todos, né? Então, que bom que a veterinária está ganhando esse espaço, né? E tem que melhorar cada vez. Quanto tempo de curso, normalmente, num paliativismo, para aprender um pouco sobre o processo? É uma pós? É uma pós. Isso. E acho interessante a gente falar sobre isso, porque como está crescendo, e às vezes existe um perigo do cuidado paliativo cair no bom senso. Cuidado paliativo é bom senso. Assim, é só manejar sintomas, isso eu já faço. Realmente a gente precisa de técnica e estudo para conhecer fase de doença, para eu indicar ou não o procedimento. Então, é uma formação de 2 anos de especialização. E acho que caminhos possíveis para quem quer seguir essa área é realmente procurar por cursos que as pessoas sejam paliativistas. Porque não tem como eu coordenar uma pós, por exemplo, de onco. Eu não tenho... Não base sei. oncológica, Eu falar assim. que vou coordenar uma pós de cirurgia. Eu vou falar, existe castração. Acho que esse é um caminho, né? Que é um cuidado que quem quer começar a estudar tem. E é uma coisa que também, eu não sei se você também passou por isso, mas uma vontade muito grande de ensinar. Porque acho que a gente vai se apaixonando e como a gente se apaixona, a gente fala, gente, preciso deixa eu te mostrar ensinar isso. isso aqui que é Exato. muito legal. Mas é uma área que cativa, não é? Fala cirurgião. Não, eu amo a veterinária. Todos. Não, eu amo a veterinária em todos os sentidos. Eu estava dando aula esses dias de cirurgia e aí eu fui imitar a tosse, né, para os alunos. Que eu sou do que imita a tosse, né? Para imitar tosse profunda, colapso de traqueia, prolongamento de pálito. Eu fui imitando a tosse. Aí os alunos, pô, professor, mas você dá aula de cirurgia, de onde que veio isso, né? Que você está imitando a tosse? Eu falei, não, o meu professor, que ele era de equinos e deu aula de clínica pra gente, ele imitava. E eu achava fantástico, porque a hora que você está imitando, você sabe de onde vem aquele som. E se você sabe de onde vem, você consegue... ele está tossindo porque eu consigo imitar essa tosse aqui, né? Em tal região do meu sistema respiratório. E eu acho fantástico, né? Eu acho muito legal. Então, eu sou apaixonado pela veterinária. Então, toda a área da veterinária eu acho encantadora, eu acho incrível. Mas eu vejo que, assim, a gente está crescendo e a gente está se aprofundando em diversas áreas, né? Sim. E, inclusive, eu acho que a gente vai chegar naquele ponto igual da medicina. Falta um clínico geral. Exato. Cadê o clínico tudo, geral, né? Que está unificando tudo. É. E eu ainda me sinto meio um clínico geral, porque eu olho para tudo e falo assim, cara, falta tal coisa aqui, meu Deus. Eu faço ainda diagnóstico endócrino, e aí o doutor fala, mas você vai tratar? Não. Só tô vendo que tá aqui o ligamento. Você vai tratar com endócrino agora, você vai tratar com cardio. Mas eu acho muito interessante, assim, eu acho que... E eu, assim, vejo que falta esse tipo de crescimento profissional, né, de desenvolvimento profissional. Sim. Então, a minha busca pelo conhecimento realmente é trazer pessoas aqui. E você falou agora, eu gosto de ensinar. Você gosta de ensinar porque você está vendo algo que você é apaixonada. Né? Então, a gente, realmente, na nossa essência, a gente quer ensinar aquilo que a gente conhece e pratica. Né? Quem pratica aquilo vai tentar ensinar. E vamos falar um pouco sobre alguns casos específicos. Assim, qual foi o caso mais, Bruno, né? Qual foi o caso que mais doeu, assim? Como que foi que você teve mais dificuldade? Depois eu chego em você, tá? É difícil essa pergunta, hein? Dificuldade no sentido que você pensa de controle de sintoma, dificuldade de tudo, de no despedida. contexto. Fala assim, esse caso realmente foi difícil. Talvez difícil na despedida, talvez difícil emocionalmente, talvez difícil com o tutor. Quais são as suas dores como minhas dores. Paliativista? Eu acho que, para mim, acho que um caso mais desafiador foi um que eu não consegui enxergar as minhas dores dentro do processo, então foi difícil me colocar. Às vezes eu sinto que quando eu começo a me misturar muito com a dor do outro, Sim. e aí eu perco os meus limites, eu não consigo dar conta. Então era uma família que eu fiquei numa consulta, também foi meu primeiro caso, né? Acho que tá tudo bem. Tudo bem. Eu passei numa consulta em domicílio, eu fiquei 4 horas dentro da casa da pessoa e eu não consegui fazer um plano de cuidado. Então esse foi um caso muito desafiador. Eu acho que a maioria, assim, acho que as despedidas, teve um Golden que me marcou muito, o Golden e seus hemangiosarcomas. Sempre, né? Nossa.
que voltou, né? Tirou, aí foi hemaperitônio, espalhou por todo o abdômen, voltou dali um tempo, clássico. E ele era muito maravilhoso, assim, era o cachorro que chegava destruindo o instituto, abanando o rabo pra tudo quanto é lado. Eu gostava muito, e ele era das aventuras, assim, a família ia fazer trilha, então a gente se despedir dele foi difícil, assim, quando ele partiu. Eu acho que tem casos em que eu me vinculo, e é difícil, é isso, né? Porque é uma dor, mas ao mesmo tempo dá um propósito, acho que é isso. Eu fico triste de pensar que ele não tá mais aqui. Mas você sente que teve um cumprimento de missão. Exato. Sim. E lá no Instituto a gente tem um mural, assim, de cortiça, que eles deixam bilhete, é uma parede. A gente decidiu por não ter televisão, pra ter, assim, presença. E aí, às vezes, quando bate, assim, a saudade, a gente olha, e esses dias mesmo, eu parei um tempinho lá, eu fiquei olhando pra eles, e acho que é um jeito de eu lidar, assim. Sim. Acho que, pra mim, esse Golden foi um dos mais desafiadores. Essa consulta que eu não soube está muito presente, acho que por ser a primeira, talvez. Sim, com certeza. E atendimento a domicílio é sempre complexo, né? Domicílio demanda mais, né, da gente. Demanda um tanto. Tanto que agora, em Rumos, a gente atende, eu e a Amanda, fica mais leve, porque em 2 pessoas a gente consegue ir mais tranquilo. Direcionar, né? Nossa, uma faz consulta, muita porque às vezes diferença. os tutores tiram a gente do eixo e eles começam a te levar para uma situação que eles querem, né? Mas e às não é o vezes que a gente bate pode. na nossa ferida e a gente vai ali e fala, meu Deus, como? E a gente é como eu humana, volto? né? A gente é bicho Não também. tem como a a gente gente vai, ver, exatamente. Quando você vê, você tá lá junto. Então o seu sofrimento foi por um cão especial foi e por uma questão de comunicação. Exato. Foram os 2 mais desafiadores. Acho que controle de sintoma, hoje tá mais em paz. A dispneia acho que é o sintoma que mais angustia a gente. Acho que dor a gente consegue controlar um pouco melhor. Mas a dispneia é angustiante. Geralmente são pacientes que vão para sedação paliativa no final, assim, porque é muito difícil eles partirem, sentarem num ambiente mais com estrutura, né? Mas assim, acho que esses foram mais... Esse cão foi o que mais me marcou e essa questão de comunicação foi o que mais... A comunicação a gente sempre pega, né? Sempre pega. Comunicação. Para você foi comunicação também? Como que Não, foi? na verdade, quando você fez essa pergunta, eu lembrei do caso que me fez realmente abrir o universo para os cuidados paliativos. Ainda não existia a estrutura do Intensive Care, né, nessa conformação propriamente dita, mas de um caso de uma família extremamente querida, em que eu senti a necessidade de oferecer mais suporte emocional para aquela família, né? Então, a gente via ali o envolvimento, a necessidade, o querer estar próximo, né, de internações recorrentes, o quão sofrido era isso, e a carência, infelizmente, que a gente tem ainda dentro da veterinária de conseguir proporcionar e oferecer esse conforto, né? Não só da parte, querendo ou não, a parte física, ela é importante, né? Então, de proporcionar um canto reservado para o tutor não ter que dormir no chão da recepção, né? Então, esse foi um marco bem significativo. Falei, não, é essa área que eu quero seguir, eu preciso focar nisso e oferecer um conforto para além do sintoma físico. Essa família precisa estar junto desse paciente e vice-versa, né? É importante para ela também estar com a família nesse momento, né? Então, esse foi o caso que mais me marcou. Eu acho que a comunicação, pelo que vocês falaram, é a chave, é o que eu sinto falta. Sim. Como... Hoje na clínica acho que a gente está em uns 10 veterinários, assim, na rotina mais central, né, da clínica. E uma das coisas que a gente tem como maior queixo dos tutores é realmente esse acolhimento na fase final, assim, e que eu acho que a gente não tem competência, a gente não conseguiu ainda chegar nisso. Acho que falta um treinamento mesmo em equipe. Uma porque, assim, cada um acaba focado um pouco no seu trabalho, na sua área, no que quer fazer. E no final das contas está todo mundo envolvido no caso e ninguém quer participar daquele momento final. Né? E, inclusive hoje, numa conversa com a Maíra, ela é dermatologista e trabalha na internação. Mas foi a seguinte, olha, a gente teve uma queixa de uma tutora que vai fazer uma reclamação por escrito aqui pra gente, porque o cachorro dela acabou falecendo e nesse processo houve uma dor muito grande, porque aconteceu YX, né? Enfim, que a gente não conseguiu dar esse acolhimento, essa conversa. E houve uma insatisfação. E eu vejo que assim, a maioria das insatisfações que a gente tem com o cliente, problema, estão relacionadas à comunicação. Parte técnica, normalmente a gente vai bem, parte
cirúrgica vai bem, resolve e tal. Parte financeira a gente achou os caminhos certos para poder atingir o cliente sem doer tanto, porque a gente sabe que é uma dificuldade. Vocês devem ter isso, talvez eu já vou perguntar sobre isso, mas a parte de comunicação para o acolhimento, nossa, é o maior problema que a gente tem em equipe hoje. Sim. Acho que vocês deviam dar consultoria, não deviam ter negócio ainda. Dão consultoria primeiro, depois vocês abrem o negócio. Brincadeira. Vocês dão WhatsApp pro cliente? Como é que é? Sim, dá WhatsApp. 100% conectada? Sim, não? Eu dou. É até o motivo da loucura. Aí você vai fazer terapia depois? Não, mas... Você dá o WhatsApp? Eu dou meu WhatsApp pessoal. Eu dou também. Eu dou. Não consigo. Eu operei o cachorro. Tá aqui. Me manda mensagem. Eu tenho suportes, né? Eu não posso também, tem a vantagem de como a internação é 24 horas, então existe uma triagem também ali, né? Tem essa, exatamente, é diferente dessa... Então, isso, a minha equipe me ajuda em muito, assim, né? Isso é essencial. E todo mundo também fala a mesma língua, tem a mesma abordagem, né? Então, isso me ajuda em muito. Mas eles têm o meu contato. Eu tenho que dar, assim, às vezes eu quero ter esse canal de comunicação, eu acho importante para mim. Porque em diversas situações eu falei, não sei como é que tá esse paciente, e eu sofro. Aí você fica mais angustiado de não passar. Fico ansioso, de não, você não tem notícia. Não sei se tá bem, não sei se tá mal. Aí vem aquela frase que todo veterinário fala, se tá bem, se não te ligou é que tá tudo bem. Notícia boa, notícia ruim chega logo. Se te ligou logo. e falou alguma coisa que realmente aconteceu alguma coisa. Então, tem esse negócio da notícia ruim chegar rápido, né? Mas eu ainda... E eu vejo que assim, a maioria dos clientes, apesar da gente ter uma equipe, uma internação, vários profissionais, aquele cliente ele quer o acolhimento do Renato. Se o Renato não falar... É o laço de confiança, né? É o laço de confiança. Qual a técnica? Olha, acho que cada um vai encontrar o seu limite, mas eu percebi não, né? Aprendi isso em aula e na vida, de que se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do outro. Isso, E para eu ter o meu estado de presença durante os meus atendimentos e para eu estar de verdade com aquela pessoa, eu preciso sim ter meus momentos de ausência. E aí o que eu faço? Eu deixo isso acordado durante os meus atendimentos, para a pessoa também não ficar esperando que eu vou estar ali disponível e ela não me encontrar. Sim. Eu também não saio de cena completamente. O que eu faço eu tenho os lugares de referência que essas pessoas vão e a equipe fala comigo. Então, as equipes têm meu celular pessoal e me acessam a qualquer momento. Então, assim, raros casos em que tá numa condição em que a gente realmente precisa estar muito junto e a gente não conseguiu conversar antes, aí eu abro exceção, mas são muito raras, porque eu realmente preciso, para mim, desse tempo de colocar esse limite. E aí eu entendo que também, muitas vezes, não agrada o outro. E porque, assim, queria que você me desse. Já teve pessoas que falaram, então eu não vou passar com você. E tá tudo bem. Porque eu sei que se eu passar esse limite, eu não vou dar conta de estar... Eu não vou dar conta de seguir nessa profissão. Isso é ótimo. Então, acho que são caminhos, né? Você entender o seu limite. Eu já tive problemas, assim, de... Por que eu dei meu WhatsApp, né? Exato. E eu tenho clientes que eu fico muito feliz que a pessoa tem meu contato. E a pessoa tem o bom senso de me chamar quando realmente ela precisa, né? Eu tenho clientes que são incríveis, né? Eles têm meu WhatsApp, mas eles mandam mensagem para a clínica. Aí a clínica manda no grupo do Renato. Aí do grupo do Renato sai com a Vanessa. Doutor, tá acontecendo isso. Então é muito interessante que assim, o cliente ele também respeita. Sim. Né? Não são todos, mas respeitam. A partir do momento que você sinaliza, fala assim, olha, estou em contato com a internação, estou em comunicação com a equipe. Ele já fica seguro, fala, olha, tem equipe ali de linha de frente, mas a Mayra está ciente, ela está acompanhando. Então isso já traz o conforto que o tutor precisa e você não necessariamente precisa estar ali na linha de frente direto no WhatsApp. Mas eu já tive tutor que brigou depois comigo, ficou bravo. Sempre mas eu queria que fosse você aqui. Já tive isso também. Esse burnout, assim, depois da pandemia, a gente não fechou. Não sei, vocês estavam abertas durante a pandemia. Então a pandemia a gente não fechou. Eu tive que abrir tenda do lado de fora, porque foi aquela confusão, os funcionários todos achando que iam ter problema. E foi exaustivo. Aquilo ali pra mim foi tipo, manter as coisas naquele caminho e me abandonar por 2 anos, né? 2 anos eu esquece você e toque esse negócio, porque ninguém pode ficar sem emprego, tem um monte de gente dependendo disso. E acabou a pandemia, eu falei, e aí, né? E a gente sente, a gente sofre, a gente é humano, a gente guarda, né? E o WhatsApp é uma coisa que eu vejo muitos veterinários sofrendo. Eu acho que é difícil mesmo, é difícil a gente ter um meio do caminho. E eu acho que
educação do cliente que a gente precisa difícil. ter. Não existe. Quem que educa o cliente hoje? Né? A gente não para de trabalhar, né? Não para de trabalhar. Eu acho que a pandemia trouxe esse imediatismo, né? As pessoas mandam mensagem, querem ser atendidas ali de imediato pelo WhatsApp, que é a resposta ali na ocasião. E faz sentido, né? Porque, assim, elas estão ali, para elas tudo é urgência. Exato. Então, assim, a gente fala assim, nossa, mande mensagem em caso de urgência. Para ela saber se o comprimido é 1/4 ou 1/2, se aquele ali... Né? Às vezes não é uma urgência. É uma urgência. Então é difícil rastrear, né? Eu sinto essas coisas quando eu levo meu carro no mecânico e ele começa a mexer, eu falo, nossa, isso é urgente, meu Deus, tá desmontando meu carro. Mas eu entendo, a gente tem essa empatia com o cliente, né? A gente sente essas coisas. Mas eu acho que faltam ferramentas, né? Eu acho que a veterinária precisa evoluir nesse aspecto, porque eu já vi muito veterinário deixando a veterinária. Muito. Não aguento mais. Né? Eu fico frustrado. A gente adora a veterinária, a gente fala assim, por que você tá indo embora? Tão maravilhoso aqui. E muita gente. Difícil. Muita gente. Questão de remuneração. Como que vocês trabalham isso? Porque é difícil, né? Vocês expõem isso logo de cara? Existe um contrato? O tutor se opõe? Como que é para vocês essa questão da remuneração na área do paliativismo? Funciona muito parecido com serviço especialidade, com serviço particular. Então, hoje, eu entendo que dentro uma característica do cuidado paliativo que é um desafio é que uma consulta e um retorno, às vezes, não é suficiente. Então, é um paciente que a gente precisa acompanhar mais tempo. Então, essa é uma remuneração que precisa ser diferenciada, às vezes uma consulta com valor um pouco mais alto por conta disso. Sim. Mas também, como é um serviço muito específico, eu sinto que quem procura também está disposto a ter de pagar esse serviço. Eu fico triste porque eu queria que, assim, cuidado paliativo tivesse no hospital público, que a gente tivesse realmente... Não fosse algo elitizado, né? Ainda é. Exatamente. E principalmente pensando nessa questão multidisciplinar, né? Então, a sessão da acupuntura, a sessão da físio, tudo são isso... várias. Vocês intubam e ventilam, entram em ventilador? Como é que é? No Intensive Care, não. No Intensive Care, não. No Instituto, a gente não tem UTI nem internação, então é mais ambulatorial. Assim, os pacientes, eles podem ir para ventilação, né? Mas a gente precisa entender o motivo. É um paciente que tem uma metástase pulmonar e uma pneumonia, a gente vai tentar reverter essa pneumonia? Faz sentido ventilar. É uma metástase pulmonar e a gente está caminhando para uma fase final de doença? Qual que é o objetivo dessa ventilação mecânica? Então, entender a fase da progressão da doença para você entender isso qual que é. o tutor. Porque eu acredito que tem muito tutor que quer, falando, igual você falou, quero que faça químio. Não tem indicação de químio. Essa é uma abordagem técnica, né, na verdade. É uma competência técnica saber qual abordagem cabe para aquele paciente naquela fase que ele se encontra. Porque se você der a opção para o tutor quando o filho dele estiver morrendo, você quer que intuba ou não? É claro que ele vai falar, não, intuba. Se não intubar, o que vai acontecer? Né? Vai morrer. Não, então intuba. Sim. Mas aí vai da competência técnica de você saber se cabe aquela indicação naquele momento. Legal, vocês têm esse lado bem claro pro tutor, olha, não acho, não deve. Porque vai gerar mais sofrimento. Mais sofrimento, então, mais a angústia. Preocupação quantas vezes a gente não ouve, eu não quero que sofra? Assim, Sim, todos os dias, né? Não, e isso faz bastante sentido para mim, porque eu, antes de conversar com vocês, eu me preocupava no seguinte, o paliativista é aquele que tenta prolongar antes do cachorro morrer, sabe aquela coisa assim? Estou prolongando. Né? Eu tinha essa de ideia. Prolongar o sofrimento. Olha, eu vou prolongar. Sofrimento assim, sem sofrimento, mas assim, aquele paciente que talvez eu faria eutanásia, mas que precisa, talvez, em vez de fazer eutanásia, a gente vai prolongar até ele ter uma falência e, bom, é isso, acabou. Então, assim, vamos empurrando. Eu tinha essa sensação. Um dos princípios é justamente o contrário. A gente não antecipa e nem prolonga. A gente respeita o período da evolução da doença. Então, isso é muito bom. Assim, é uma coisa que eu falava, né, gente, mas vai levar até onde isso, né? É interessante, porque o cuidado paliativo ele não tem um lugar confortável. Na medicina humana, eles acham que cuidado paliativo... Quem está conhecendo, começando a conhecer, acha que cuidado paliativo é eutanásia, exatamente porque você não está fazendo intervenções muito
invasivas. Então, por exemplo, não dá para operar mais. Olha, esse caso não é mais cirúrgico. Exato. E aí a pessoa fala, agora é paliativo, que triste. Na veterinária, às vezes vem como a distanásia, que é prolongar o processo do morrer. Então, assim, coitado do cuidado paliativo, ele tá assim, gente. Ele não tem ainda a sua configuração correta ali. Sim, mas é assim, às vezes, para quem tá ouvindo, e eu já tive clientes que eu cheguei e falei assim, olha, daqui para frente não tem mais o que a gente fazer de forma cirúrgica. Nem, por exemplo, um sarcoma X, pegando coluna. Não tem mais o que fazer. Eu tive, por exemplo, um caso extremo, foi um querido, uma família super querida, fez 5 cirurgias de remoção de um meningioma em C2. E o cachorro ficava em tetraplegia, eu operava, ele passava 6 meses bem. Aí começava a desenvolver sintoma. Agora eu vou fazer a ressonância, semana que vem você opera, porque ele vai voltar na outra semana. E chegou na 4ª cirurgia, eu falei pra tutora, eu não vou mexer mais. Não dá mais pra mexer. Quando eu falei, não dá mais pra mexer, ela entrou em luto. E aí foi super complexo, porque eu sabia que em uma semana ele ia estar andando, ele ia ficar mais alguns meses bem, mas e aí, né? Então eu considero isso paliativo até, é uma cirurgia paliativa. Sim. Você Legal. tá aliviando um sintoma. Tô aliviando o sintoma. Tá aliviando um sintoma. A gente costuma não falar que assim não tem mais nada para fazer, porque a gente pode não ter nada a fazer pela doença. Sim. Nesse caso, a gente não... aliviando o sintoma, assim, trazendo bem-estar para o paciente. Exato. Mas a gente tem sempre tem alguma coisa pra gente fazer para ajudar, né? E vocês veem com bons olhos, por exemplo, uma cirurgia paliativa, uma remoção parcial de uma neoplasia? Com certeza. Aliviador, né? Era uma coisa que diminui a contaminação muitas vezes, então não é porque é um paciente paliativo que não tem indicação de abordagem cirúrgica ou de abordagem com quimioterapia, muito pelo contrário. É justamente entender essa fase da progressão para saber o que cabe ou não para aquele determinada etapa. Exatamente. Não cirurgia. É o que a gente fala do limb sparing, né? A gente tem isso. Não quero que o cachorro deixe de andar, porque é um cachorro grande porte e tal. Eu tô com um bulldog agora que tá numa fase assim, a gente fez uma endoprótese de úmero, que na literatura não tem tanta indicação, mas ele já ficou, acho que 7, 8 meses tava andando, mas é um sarcoma, a coisa evoluiu. E é difícil, porque a gente vai conversar com a família, tem a indicação agora de amputação, porque o que sobrou de úmero já não funciona mais. Então é muito difícil, acho que pra mim, como veterinário, como cirurgião, mas eu tô entendendo hoje que tudo bem, eu tô fazendo direito, o dever de casa como cirurgião. Isso me acalma, assim, tá? Porque uma das coisas de trazer vocês era isso. Será que eu, como profissional, tô trabalhando isso de uma forma coerente? Eu vejo que, assim, falta muita informação na equipe e vocês estão incríveis nisso. Eu acho que é preciso trazer vocês mais aqui. Vai ser ótimo. Com certeza. Porque falta mesmo, falta, porque dói pro veterinário e dói pro tutor. E esse assunto é assim, quando os tutores vêm, a gente conversando de uma forma humana, sem usar muita linguajar técnico. Você gravidinha aqui, falando com a gente, assim, super... A gente tá assim, como pessoa, como qualquer pessoa, como qualquer família. Com certeza. E mostrando as dores do processo. Exato. Eu acho que assim também. Então a gente também é suscetível a isso. Com certeza. Meninas, foi um prazerzão. A gente tá completando 1 hora. Eu falei pra vocês que é 1 hora. Passa rápido. Passa rápido, né? Todo mundo que a gente falou, nossa, mas já 1 hora. A gente passa 1 hora voando aqui. É um tema que eu gostaria muito de evoluir. Eu venho buscando esse tema dentro da profissão, porque eu acho que foi uma das dores que eu tive, e é uma das dores que eu tenho ainda. Tem muito cliente meu que sofre no processo da perda, e eu acho que faz parte da construção profissional do veterinário que está lá atuando, entender um pouco mais sobre isso e saber ou indicar. Exato. Passe, não sou eu que vou te atender nisso, passe. Ou saber falar, não, eu faço até aqui, é o meu limite, como a gente faz com o WhatsApp. Olha, até aqui é o meu limite, daqui para cá não dá, não consigo te atender. E só complementando, se você me permite, né, justamente entender que o cuidado paliativo não é só para quando não tem mais nada o que fazer, então vai ali para o paliativismo, né? Então entender que o cenário é antes disso, né? Quanto mais precoce a gente conseguir, maior vai ser o ganho para aquele tutor, para aquele paciente, com certeza. E vocês fazem, por exemplo, se eu te encaminhar um paciente que eu vejo que precisa do paliativo, você faz mesmo ele não internando?
Com Vocês certeza, fazem sim. todo o acompanhamento. Parte ambulatorial também. Que legal, que legal. Até o final de novembro, né? Porque depois o Como é que Matheus... você vai fazer? Você chegou. Quem vai te substituir? Aí tem equipe, né? Tem equipe também que ajuda e muito, com certeza. Eu acho que você vai trabalhar com 2 babadas pra você carregando. O WhatsApp ajuda nesse sentido também, não é só a parte ruim, tem a parte boa do WhatsApp Tem também. uma moça que faz shockwave pra mim, a Lisa. Ela acabou de se formar veterinária, começou com esse negócio de shockwave. Ela veio na clínica correndo, não, porque eu vim aqui aplicar, porque sabe, meu filho de... Eu falei, mas nasceu quando? Não, tem 1 mês. Eu falei, como Nossa, assim? já? Você já tá Caramba. na rua com 1 mês de... Ai, não, porque sabe, veterinária, a gente se anula Isso. tanto. É isso mesmo. E uma das coisas que a gente ainda vai trazer para cá é esse como o veterinário se anula para poder absorver o cliente, o paciente, tentando levar para a família o melhor do veterinário. Meninas, muitíssimo obrigado. Foi um super prazer. E vamos marcar mais uma, com certeza. Com certeza. Parte Deixa 2. vocês escolherem os temas, tá? Conte com a gente, conte com a Melhorar. gente. Obrigado mesmo. Obrigada. Pessoal, esse foi o nosso Vetcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Estou sanando com o Vetcast várias dores da minha profissão. Então, como eu falei aqui, parte desse processo todo eu curto, eu surfo essa onda e adoro a medicina veterinária. Então, foi um prazerzão a gente conseguir conversar com essas 2 pessoas maravilhosas e entender um pouco a experiência delas com o paliativismo, que já mudou a minha opinião do que eu tinha antes do podcast. Meninas, obrigado. Até a próxima. Obrigada. Obrigada a Até a vocês. próxima. Boa noite. Tchau, tchau.